Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Projeto Rabiscar, um evento 100% online e gratuito, com aulas novas todos os domingos de fevereiro às 19 horas. Esse foi um desafio que eu lancei pra gente produzir e se manter motivado durante o mês inteiro. Eu sou a Mari Canin, ilustradora e quadrinista com mais de 10 anos de experiência na área. Eu já trabalhei para diversas empresas e editoras conhecidas no mercado. Tenho diversos livros e quadrinhos publicados e também produzo conteúdo aqui para o meu canal do YouTube e para as minhas redes sociais. Então, se você ainda não me segue aqui, aproveita para se inscrever aqui no meu canal, já deixa seu like aqui nessa aula para eu saber que você gosta do meu conteúdo e não se esqueça de acionar o sininho das notificações para não perder nada que eu posto por aqui. Afinal, vamos ter aulas novas, né, toda semana durante o mês de fevereiro. Se você ainda não me segue nas outras redes e não tá nos meus grupos de WhatsApp e Telegram, todos os links vão estar aqui na descrição e estando nos meus grupos você recebe todas as novidades, notificações e também material complementar das aulas aqui do Projeto Rabiscar. Então não esquece de entrar lá, eu vou estar esperando por vocês. E antes da gente começar aqui a aula de hoje, eu vou dar alguns recadinhos, mas eu prometo para vocês que vai ser bem rápido. E enquanto isso, você pode já começar a se preparar, vai pegando os seus materiais pra gente desenhar juntos. Bom, o primeiro recadinho aqui, né, é que para quem me acompanha há mais tempo já deve saber que sempre que a gente tem um evento especial, eu trago também muitos descontos e promoções para se inscrever nos meus cursos online. E no Projeto Rabiscar não seria diferente, vai ter descontos e promoções durante o mês inteiro e fiquem ligados porque hoje eu vou contar para vocês um bônus incrível, tá? Mas eu vou contar mais pra frente aqui nessa aula. E se você não conhece os meus cursos online, eu também te convido a conhecer, né? Eu tenho curso de desenho, quadrinhos, aquarela, workshops de arte digital e o meu grande lançamento, né, foi o meu último lançamento, que é um curso profissionalizante de capa de livro ilustrada. Para você aí, né, que quer desenvolver projetos de capa de livro e ao mesmo tempo, né, deseja começar uma carreira e entrar no mercado de ilustração, então eu vou guiar, né, todos os alunos inscritos nesse processo de profissionalização. É um curso muito bacana, super completo e também sobre um tema que tá muito em alta, né, afinal existe uma grande demanda aí, né, para a produção de capas de livro. Então, se você quer trabalhar, né, se você sempre sonhou em trabalhar como ilustrador, essa é uma ótima oportunidade. Se você se interessou, todos os links, né, para os meus cursos vão estar aqui na descrição também. E na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como desenhar retrato em qualquer posição. Essa aula é para você que muitas vezes, né, tem dificuldade de desenhar retratos, que às vezes até consegue fazer um retrato de frente, mas quando vai colocar em uma pose ou num ângulo diferente, parece que tá tudo errado, né, que a proporção tá estranha, enfim, que falta alguma coisa ali. E nessa aula eu vou justamente mostrar algumas dicas incríveis que vão ajudar vocês nesse processo, né, de desenhar retratos e cabeças em ângulos diferentes. Para você não ter mais essa limitação no seu desenho, né, ter mais liberdade na hora de criar. E para você que está acompanhando a aula aqui, vai desenhar junto comigo ou vai assistir a aula primeiro e fazer os exercícios propostos depois, não se esqueçam de postar, né, os exercícios de vocês nas redes sociais com as hashtags Projeto Rabiscar e Desafio da Mari, pra gente poder acompanhar a produção de vocês, que eu vou falar é uma das partes mais divertidas desses eventos, né, que eu produzo para vocês. Durante essa aula a gente vai desenvolver junto, né, alguns exercícios de desenho e eu também vou deixar algumas sugestões de exercícios extras para vocês irem produzindo ao longo da semana até a nossa próxima aula, que vai ser, né, no domingo que vem às 19 horas. É óbvio que se você não tiver tempo para produzir todos os dias, não tem problema, produza no tempo que você tiver. Mas o legal era você tirar ali alguns minutinhos, nem que sejam uns 10 minutinhos todos os dias,
ou 2 ou 3 vezes por semana, para poder manter essa frequência, né, de estudo, que é o mais importante. Mantendo essa frequência, você vai criando uma rotina, né, de estudo e de desenho, e isso é justamente o que vai te permitir, né, começar a ver uma evolução nas suas habilidades. Para quem puder acompanhar todas as aulas e realmente executar todos os exercícios propostos, eu desafio, vai ser muito legal ver, né, como que vocês começaram aqui o projeto, o desafio, e como vocês vão terminar esse desafio. E ver as diferenças e o antes e depois da produção de vocês. Muitos dos meus seguidores relatam, né, que mesmo só assistindo as minhas aulas gratuitas, né, e todo o conteúdo que eu tenho gratuito aqui no meu canal do YouTube, já conseguem ver uma evolução muito grande, né, na produção deles, e eu fico super feliz com isso. Mas se você quiser, né, dar um passo a mais e realmente ter aulas super aprofundadas, com passo a passo, né, para aprender desenho e outras habilidades, você também pode se inscrever nos meus cursos online. As minhas aulas, né, desses eventos gratuitos é como se fosse ali uma prévia, né, para vocês conhecerem um pouco mais da minha didática e de como eu ensino dentro dos meus cursos. E se você, né, consegue aprender um monte de coisa legal nas minhas aulas gratuitas, imagina o que você não pode aprender sendo meu aluno. Inclusive, eu comecei uma série muito legal nas minhas redes sociais, né, em que eu corrijo os desenhos e atividades dos alunos dos meus cursos em vídeo, né, e compartilho esse conhecimento aqui com vocês. Então, sendo meu aluno, você também tem a oportunidade de ter um desenho corrigido por mim em detalhes, né, em vídeo, para você continuar ali, para você saber exatamente onde você está errando e como você pode evoluir. Sendo meu aluno, você tem muitas vantagens, né, e o meu compromisso é sempre com a evolução de vocês, e eu espero muito poder encontrar vocês por lá. Agora, chega de falatório e bora para a aula. Bom, pessoal, para essa aula vocês ficam livres para utilizar o material que vocês, né, tiverem à disposição, nem que seja lápis, borracha e papel, enfim, qualquer material que vocês tiverem aí. Quem preferir pode, né, usar os materiais tradicionais, né, ou quem quiser também pode utilizar ferramentas digitais se tiver disponível, e também se tiver já experiência, facilidade para utilizar. O mais importante é que vocês façam os exercícios propostos, não importa com que suporte ou que material. Aqui na aula eu vou estar utilizando ferramentas digitais, então eu vou utilizar o Photoshop, né, com a minha mesa digitalizadora, para facilitar mesmo o processo de mostrar para vocês, né, o material da aula. Então é uma escolha mais assim didática do que de fato assim de resultado, né? Para realmente eu conseguir mostrar para vocês de uma forma mais didática e com mais recursos, né? Para vocês entenderem ali tudo que eu quero passar para vocês e todas as dicas que podem ajudar muito vocês. Eu sei que muita gente prefere desenhar no tradicional com lápis e papel, e eu também já tenho muitas aulas, né, aqui no meu canal mostrando para vocês processo, né, de produção usando lápis e papel. Então vou lá dar uma fuçada nos meus vídeos, que vocês vão encontrar muitos vídeos desse tipo também. Ah, gente, como eu sei que muitos de vocês me perguntam e têm dúvida em relação a isso, né, todas as aulas aqui do Projeto Rabiscar, que vai rolar agora em fevereiro, as aulas, né, vão ficar gravadas aqui no meu canal do YouTube até o final de fevereiro, tá? Então, para quem perdeu uma aula, pode assistir essa aula até o fim do mês, né? Ou para quem quiser reassistir para poder fazer os exercícios e tudo mais, né? Entender melhor os conteúdos, pode ficar à vontade para ler, porque vai ficar bastante tempo disponível, e aí depois desse tempo que ficar disponível, essas aulas ficam disponíveis apenas dentro dos meus cursos online, né, lá na plataforma da Hotmart. Todos os meus alunos inscritos nos meus cursos têm acesso, né, às aulas dos meus eventos antigos, né? Então, já dei muitos eventos, muitas aulas gratuitas que ficaram disponíveis
pro público por um tempo e depois, né, fica disponível lá na plataforma Hotmart, então tem muitas aulas bônus para quem for se inscrever nos meus cursos online. Então, quem se inscreve, né, nos meus cursos tem acesso não só a essas aulas novas, quanto todas as aulas bônus anteriores. Bom, eu decidi fazer essa aula porque eu sei que para quem é iniciante no desenho e já fez, né, algumas experiências, alguns estudos de desenho, principalmente de retrato, consegue fazer um retrato visto de frente, por exemplo, né, usando, né, todas as linhas guias, né, e todas as formas básicas, né, para montar o rosto, mas quando vai tentar fazer um rosto num outro ângulo, tem mais dificuldade para inclusive encaixar e saber onde que vão essas linhas guias, né? Então, nessa aula eu vou desmistificar, né, o processo de desenhar retratos, cabeças em ângulos e posições diferentes, mostrando para vocês, né, toda a teoria que existe por trás ali, que inclusive envolve perspectiva. Eu sei que perspectiva é um assunto bem complicadinho e que muitas vezes a gente acaba deixando os estudos para depois, para focar em outras partes que geralmente a gente gosta mais de desenhar no começo, como estudo de anatomia, desenhar retrato, personagens, animais, enfim, né? E aí a perspectiva vai acabando ficando de lado, quando na verdade ela influencia diretamente o estudo da anatomia. Afinal, né, tudo que existe no mundo está dentro da perspectiva, então não tem como a gente desvencilhar uma coisa da outra. Mas nessa aula eu vou mostrar para vocês uma forma de vocês entenderem, né, o posicionamento, e com isso vocês vão conseguir criar os estudos iniciais, né, e fazer aquele esboço com as linhas guias para vocês conseguirem aplicar, né, o retrato em ângulos e posições variadas e assim conseguirem, né, avançar no desenho de vocês. E para isso a gente vai começar aqui fazendo alguns estudos de referência, né? Eu acho interessante começar usando imagens de referência para fazer esses estudos, para vocês entenderem alguns pontos chaves ali, justamente no processo de desenhar esses rostos em posições diferentes, tá? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é uma forma de esquematização usando as formas geométricas tridimensionais básicas, como por exemplo o cubo, né? Eu sei que o cubo, ele é muito diferente assim, né, do formato da nossa cabeça, afinal o corpo humano, ele tem formas bastante orgânicas, né? Ao contrário do cubo, que é super, né, quadrado, né? O corpo humano é difícil imaginar encaixar ele dentro de um cubo. Só que o cubo ele serve pra gente entender quais são os planos desse rosto, né? E qual a perspectiva dele, como a gente vai criar a nossa estrutura inicial do desenho e colocar as linhas guias para a gente conseguir alinhar, né, todas as partes do rosto e a proporção entre elas. Ah, mas Mari, eu tenho que começar todos os meus desenhos usando a estrutura e as linhas guias, que são essas linhas aqui, né, que vocês estão vendo aqui, que geralmente a gente usa, né, para começar a fazer o desenho e tudo mais. Não necessariamente, né? Mas para quem é iniciante está começando, eu sempre recomendo começar pela estrutura para facilitar no processo e para não chegar lá no meio do caminho, tá quase finalizando o desenho, e perceber que o olho tá numa posição errada, que tem que ajustar algumas partes do desenho, sendo que poderia ter começado com a estrutura e não ter que fazer essa correção lá para frente, às vezes apagar o desenho inteiro para corrigir. Então, a estrutura, ela ajuda nesse sentido, tá? E para quem já desenha há muito mais tempo, tem mais experiência, acaba usando menos estrutura, ou às vezes nem usa a estrutura, já desenha direto, mas aí a pessoa já tem muita prática, muita experiência, então ela consegue fazer isso sem problemas. Então, é só para quem realmente, assim, tem dúvida e dificuldade nessa parte, principalmente em proporção, anatomia e tudo mais. Comecem com a estrutura porque vai ajudar muito vocês, né? Inclusive, eu tenho uma série nova
nas minhas redes, em que eu faço correções, né, dos exercícios dos meus alunos. E nessa série eu mostro como fazer a estrutura vai simplesmente ajudar a gente a ver onde que estão os erros e poder corrigir esses erros, né? Então, tirada essa dúvida, a gente vai para os estudos aqui de referência. Então, a gente tem aqui, né, um rosto que ele tá um pouco de lado, né? A gente vê ali pela rotação, né? A gente sabe que esse rosto não tá de frente, ele tá meio virado de lado e ele tá ligeiramente, né, voltado para cima. Não muito a ponto da gente ver a parte de baixo aqui do nosso queixo, né, quando a gente levanta muito. Mas é o suficiente pra gente ter algumas mudanças no rosto, como por exemplo, né, a gente consegue ver mais da abertura, né, desse nariz aqui. Então, um rosto mais visto de frente que não tá, né, levantado, a gente vê só um pouquinho da abertura do nariz. Aqui a gente tá vendo bem mais, né, dessa abertura do nariz. E a gente vê também que a orelha, né, o posicionamento da orelha aqui, ele tá um pouco mais abaixo do que do olho, né? O olho tá nessa direção aqui. Então, né, através dessas dicas aqui que a gente consegue perceber que esse rosto, ele tá ligeiramente, né, tipo, levantado, tá? Então, eu vou começar aqui fazendo algumas linhas principais, como por exemplo, né, vou começar aqui com a linha do rosto, indo mais ou menos assim, né, no centro do nariz, encontrando o centro do nariz e o centro do lábio, a gente já consegue traçar essa linha. Como, né, a gente tá vendo esse rosto meio de lado, essa linha nunca é 100% reta, porque o nosso rosto, ele tem, né, essa questão de ter formas mais ovaladas, né, e mais orgânicas. Então, essa linha geralmente nunca é reta, né? Então, eu gosto de fazer essa curvatura aqui. Essa curvatura, ela vai mudar dependendo do ângulo também que a gente tá vendo esse rosto, né? E aí, a gente pega aqui, né, a base do nariz, até mais ou menos a base aqui do cabelo, pra fazer o círculo, né? Que a gente usa muito quando vai fazer a construção do rosto visto de frente, né? E aí aqui, o final do queixo seria mais ou menos aqui, vai. Por causa do ângulo, né? A gente tá vendo um pouquinho da parte de baixo do queixo também. E por causa também da angulação da própria lente, né, que tira a foto, a parte de baixo mesmo do rosto acaba ficando maior do que normalmente ficaria com a gente, né, vendo, tipo, o rosto visto totalmente de frente. Então, são algumas considerações também pra gente perceber. Aqui eu tô fazendo uma linha reta, tá, gente? Mas é só pra guiar vocês. Todas as linhas que a gente vai fazer aqui nesse rosto, elas são ligeiramente curvadas, justamente por conta dessa pequena variação, né, na posição e no ângulo desse rosto. Então, a gente vê que a boca, por exemplo, também é ligeiramente curvada, né? Então, aqui a gente vê que a boca, né, segue também uma leve curvatura. O olho segue essa curvatura. Sobrancelha. E a gente tem mais ou menos aqui as nossas linhas guias para nos guiar, né, no desenho. Outro ponto importante para a gente perceber aqui são os planos desse rosto, né? Então, a gente tem mais ou menos 4 planos, né, principais no nosso rosto, que é a frente, as laterais e as costas. Isso quer dizer que o nosso rosto, ele é arredondado, mas ele é mais achatado nesses planos, e é óbvio que a curvatura, ela vai, né, deixar tudo mais ou menos homogêneo ali, a gente não consegue ver tanto a separação desses planos, mas isso vai fazer diferença na hora que a gente for desenhar, né, tipo, fazer esse desenho aqui. Então, vamos separar mais ou menos aqui quais são os planos principais, né? Então, a gente tem o plano da frente do rosto, que é mais ou menos segue esse desenho aqui.
né? Aí a gente tem, deixa eu pegar uma outra cor aqui, o plano da lateral desse rosto, né? Aqui. E a orelha, né, ela tá dentro do plano lateral, mas nessa posição aqui ela se projeta para fora, né? Então, dependendo também da angulação da orelha, ela acaba se projetando mesmo para fora do plano lateral. E a gente não tá vendo também, mas aqui tem, né, a parte de trás da... E aqui a gente não tá vendo também, mas o cabelo tá cobrindo, né, parte da face lateral desse rosto, né? E aqui a gente tem a face lateral que a gente não consegue ver, que tá escondida, né, aqui atrás. A gente tem um outro plano, né? E também a gente tem outro plano que tá escondido aqui atrás, que também é o plano de trás da nossa cabeça. Então a gente tem esses 4 planos, né, principais. E esses planos, né, onde eles se encontram, a gente não vai ter linhas retas, a gente vai ter uma linha mais angulada, dependendo também do tipo de estrutura óssea da pessoa, vai ser mais evidente ou não. Pessoas que têm a bochecha, né, bem angulosa, ou se não que tem o queixo bem anguloso, vai ter uma demarcação ali muito maior, né, de diferenciação desses planos, mas no geral, assim, né, a gente não vê onde um plano termina e o outro começa, e dependendo do ângulo, a gente vai ver mais de um plano do que de outro. Mas por que é importante, né, a gente entender essa diferenciação de planos no nosso rosto? A gente pode simplificar, né, esses planos do rosto imaginando que a cabeça está dentro de um cubo, por exemplo. Ah, Mari, mas eu não gosto muito de usar, né, esse negócio do cubo, de colocar o corpo humano, a cabeça dentro do cubo, porque realmente, tipo, é muito diferente, eu não entendo muito bem. Tudo bem, isso daqui, né, o negócio do cubo, é só pra gente entender a questão das planificações e também da perspectiva em que esse rosto está, pra ajudar a gente a entender um pouco onde que tá essa perspectiva, né? Então, se a gente for imaginar aqui um cubo, né, tipo como se essa cabeça estivesse dentro de um cubo, a gente vê aqui. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouco aqui, para vocês verem mais do cubo. A gente tem aqui a faceta a face, né? E eu tô seguindo aqui mais ou menos, né, a direção dessas linhas aqui, né? Tipo, a angulação delas, se a gente fosse ver. Todas elas estão mais ou menos aqui, né? Aí essas aqui estão vindo pra cá, então esse cubo vai vir pra cá. E aí a gente vê um pouquinho, né, da parte de baixo desse cubo. Aí aqui é como se fosse a parte de trás que a gente não tá vendo. E aí, cada face, né, desse cubo vai representar uma face da nossa cabeça. E aí a gente vê que, né, essa cabeça tá dentro mesmo de um cubo. Deixa eu diminuir um pouco mais aqui pra vocês entenderem. Um pouco melhor, né? Então, tirar aqui. Aí essa cabeça tá dentro desse cubo aqui, né? E aí, aonde estão justamente essas, né, esses ângulos, né, que separam uma face da outra, a gente vai ter, tipo, essa curvatura aqui, né, nas nossas linhas, só que não vai ser reto, né, ela vai ser mais curvada.
entendeu? Então é por isso que usar, né, esse conceito da cabeça, né, do corpo dentro do cubo vai ajudar a gente a entender a perspectiva que a gente, né, tá utilizando aqui. E a gente pode usar esse exercício usando outras referências também. O legal é vocês, né, usarem esse exercício para fazer esse estudo nas referências. A gente vai fazer alguns aqui durante a aula, eu vou mostrar para vocês outros ângulos diferentes e como a gente pode fazer, né, esses estudos e encaixar eles para a gente conseguir colocar o desenho, né, em prática, lembrando sempre desses conceitos que eu mostrei aqui para vocês e utilizando as linhas guias dos estudos, né? A gente vai meio que refazer as linhas guias para montar o nosso desenho. Outro detalhe interessante aqui é que, por exemplo, no método Lumis, né, que é um método de ensino bem famoso, assim, inclusive tem alguns livros, né, que eu disponibilizo para o pessoal que está lá nos meus grupos, né, que é muito legal estudar por eles. Ele também utiliza como se fosse um círculo aqui lateral, que ele segue mais ou menos essa questão aqui das faces, né, do rosto, e aí a gente consegue ver como, né, o cubo ele se encaixa justamente aqui nessa lateral do rosto, e a gente consegue até posicionar a orelha, né, que ela fica nesse quadrante aqui da lateral do rosto, né? Então, é bem interessante também para quem quiser estudar o método Lumis. Eu super recomendo também, dá pra gente conseguir entender melhor essa questão também da questão das faces e da anatomia, né, do rosto. Então, é bem legal também. E aí, tendo a nossa referência, né, e esses estudos todos que a gente fez, a gente já pode, por exemplo, começar a fazer, né, as nossas linhas guias para, antes de tudo, né, estruturar o nosso desenho para facilitar na hora da gente desenhar, né. Então, o que eu vou fazer é simplesmente usando aqui, né, o meu guia, né, o meu estudo aqui da referência, eu vou, por exemplo, prestar atenção onde que é, né, tipo, qual é a distância entre uma linha e outra, e tudo isso vai me ajudar a deixar o meu desenho mais, né, fiel ali à minha referência, né. E aí a gente tem aqui já a curvatura, né, das linhas. A gente tem a face lateral aqui, né? Também que a gente pode utilizar lá. E aí, com uma outra cor aqui, eu já vou começar a desenhar o rosto, né? Seguindo aqui Aí a gente tem a orelha aqui, né, que fica nesse último quadrante aqui. A forma do cabelo, né. Tá vendo que já fica muito mais fácil de encontrar, posicionar as partes, né, do rosto e tudo mais no ângulo certo já.
E a gente pode também começar a desenhar aqui, ó, o nariz, né? Nesse ângulo, a gente vê... Eu vou desenhar primeiro, ó, as duas narinas aqui, sendo que tudo que tá desse lado aqui do rosto, né, que tá virado, o rosto tá virado para esse lado, então tudo que tá por esse lado vai estar um pouco mais achatado do que o que tá desse lado de cá, dessa linha central do rosto, né? Então, por exemplo, a narina aqui desse lado tá mais achatada do que nesse, né? Aí a gente joga pra cá e gruda o nariz na sobrancelha, na linha da sobrancelha. Então eu gosto de usar também essas linhas pra guiar aonde que vai cada parte aqui, né? A gente tem a abertura aqui do nariz, essa abertura tá meio escondida pela lateral do nariz, né? Aí a gente tem a boca, a gente também tem uma leve curvatura na boca, né, por causa do ângulo. E aí, para quem tem dificuldade, por exemplo, de desenhar partes específicas do rosto, pode dar uma olhadinha na minha playlist, tá? Aqui do meu YouTube, que chama Desenho para Iniciantes, em que tem diversas aulas gratuitas, né? De anatomia, né? De como desenhar partes do rosto também. Então, eu tenho dificuldade de desenhar olho, nariz, boca. Aí você pode assistir essas aulas aí, né, para complementar os seus estudos e poder desenhar cada parte especificamente, né? Esse olho aqui, subir um pouquinho mais. Aí o bom do digital é que a gente consegue fazer alguns ajustes muito mais facilmente, né? E aí pronto, temos a estrutura aqui, né, principal no nosso rosto, tal. Aqui tem o cabelo, né? E aí, viram como a gente fazer esse estudo ajuda muito, né? Porque a gente já tem aqui as linhas guias e a gente consegue justamente entender o ângulo, a proporção, distância entre as partes do rosto e fica muito mais fácil da gente ir conseguir trazer, né, toda a estrutura, né, do rosto para um ângulo e para uma pose específica, né? E aí a gente tem aqui, né, um desenho finalizado de forma bem rapidinha, né? Obviamente que a gente pode tomar o nosso tempo na parte da finalização, mas esse não é o foco da aula de hoje, então a gente vai parar por aqui para ir para o nosso próximo exercício. Bom, nessa referência aqui, a gente tem o oposto, né? A gente tem o rosto que está ligeiramente de lado, mas que está bem voltado para baixo, né? Então, aqui a gente já tem algumas diferenças bem interessantes que a gente consegue ver da estrutura que a gente vai utilizar para desenhar um rosto, né? Nesse ângulo e nessa posição que diferencia um pouco do anterior, mas a lógica continua sendo a mesma, né? E o legal é que aqui a própria iluminação ajuda a gente a ver alguns planos desse rosto, né? Então, a gente tem aqui, né, ó, o plano da frente, que é esse daqui. E aí a gente vê que a iluminação tá vindo daqui, então a gente sabe que essa daqui, esse daqui, né, é o plano lateral, né?
desse rosto e da cabeça aqui em cima também, né? E a gente tem aqui, né, o plano de cima e de baixo que a gente não comentou muito, porque né, tipo, no estudo anterior, a, tipo, perspectiva, né, a gente via só um pouquinho mais da parte de baixo, a gente via mais no estudo do cubo que a gente fez do que, de fato, na referência em si, né. Então aqui a gente tem mais dois planos, que seria a parte do plano de cima da cabeça e de baixo, que é mais assim, essa parte de baixo do queixo, que a gente só vai ver em ângulos muito extremos, tipo assim, um ângulo muito vendo de baixo, a gente consegue ver esse plano mais no rosto, né? Então a gente adicionou mais, assim, dois planos aqui, né, na nossa referência, e aí, como sempre, o plano lateral desse lado tá escondido aqui, e o plano de trás também escondido atrás da cabeça, né? Então, dito isso, a gente consegue fazer, né, as nossas estruturas iniciais, né? Então a gente, ó, acha a base desse nariz. A gente vai achar que a base do nariz é a ponta, mas a base é aqui onde fica o começo da nossa narina, né? Então essa daqui é a base do nariz e aí a gente com isso vai achar o nosso círculo, né? Principal aqui. A gente vai traçar a nossa linha central. E ali a linha central, né, ela vai... Aqui onde tem a dobra, ela não vai ficar reta, né? Ela vai seguir de uma forma mais natural. E aí aqui a gente tem as linhas, ao invés delas ficarem assim como na outra referência, né? Como esse rosto ele tá abaixado, as linhas vão ficar nessa direção. E uma indicação, né, de que um rosto, ele tá visto de cima, é que a orelha, que a gente só tá vendo aqui a pontinha da orelha, né, mas a gente imagina que ela venha mais ou menos até aqui. É que a orelha, ela tá muito acima, né, da altura do olho, tá vendo? Então, no exemplo anterior, a orelha estava abaixo da linha do olho, então nesse caso, naquele caso, era o rosto, né, levantado, e aqui como a orelha está mais acima do que a linha do olho, a gente sabe que esse rosto está mais abaixado. E o tamanho do ângulo, né, desse rosto, ele vai variar, né, tipo, de acordo com a distância. Então, lá, a distância entre o olho e a orelha não era tão grande quanto esse. Então, a gente sabe que esse rosto tá muito mais abaixado do que aquele outro rosto estava levantado. Deu pra entender mais ou menos? Então, geralmente, essa distância, né, entre uma parte do rosto vai ajudar muito a gente a encontrar o verdadeiro ângulo que a gente tá trabalhando. E aí, aqui... Esse rosto tá tão abaixado que a linha da sobrancelha, ela tá quase intercalando na linha do olho, né? Porque apesar da gente não perceber isso quando a gente tá trabalhando no rosto totalmente visto de frente, né? O plano em que se encontra o olho tá um pouco mais afundado na face do que a gente consegue ver, né? No rosto visto de frente. Vou mostrar aqui mais ou menos pra vocês o que eu tô falando. Um exemplo, né? Se a gente pegar, por exemplo, a face de um rosto de uma forma bem, né? Face da frente do rosto, de uma forma bem simplificada, né? E aí a gente vai ter, por exemplo, fazer a testa aqui, né? A testa aqui em cima, né? A testa desse rosto. Vou virar um pouco aqui. Aí a gente aqui, né, onde a testa liga no queixo, por exemplo, né, que a gente tem a parte de baixo do nosso rosto, sendo que aqui seria, por exemplo, a curvatura do queixo. A gente tem uma depressão.
né, é uma parte que tá pra dentro desse rosto, né? Deixa eu desenhar de outra cor aqui. E aí é justamente nessa parte que a gente tem uma depressão. É como se tivesse uma parte do rosto mais afundada mesmo. E aqui é onde fica os nossos olhos, né? Por isso que a gente tem essa curvinha aqui entre... Nossa, desenhando bem de uma forma bem tosca, só pra vocês verem, né? E é por isso que quando a gente, tipo assim, tá vendo um rosto nesse ângulo aqui, quando, né, essa linha daqui, tipo, tá mais pra baixo, ela vai se juntar com a linha do olho e aí a sobrancelha vai ficar bem em cima, às vezes até quase fazendo o olho desaparecer, ou tipo, a gente só consegue ver um pedacinho, como no caso desse olho aqui. Acho que deu pra entender, né, mais ou menos o que eu quis dizer. E aí, se a gente tirar aqui as nossas linhas, a gente vai ver justamente esse detalhezinho que eu comentei com vocês, que é essa sombra aqui. Tá vendo como... E aqui o cabelo também tá na frente, mas a gente conseguiria ver justamente essa curva aqui. Tá vendo? E aí essa daqui é a depressão onde está o olho. E aí aqui na lateral a gente pode também adicionar aquele círculo, lembra? Do Lumis. E aí é a mesma coisa, né? Deixa eu fazer de outra cor pra não ficar confuso. E aí aqui na lateral desse rosto a gente tem também aquele círculo, lembra? Do método Lumis, né? E a gente consegue ver justamente a orelha nessa parte aqui, né, no quadrante de baixo de fora desse círculo, né, mais ou menos onde a gente vai encaixar mesmo. Ah, gente, olha só como essa referência aqui encaixaria num cubo, por exemplo. Aí a gente tem mais ou menos, né, a cabeça encaixada dentro de um cubo, né, de um objeto tridimensional nesse ângulo, né? Só para vocês entenderem que a gente está seguindo aqui, né? Essa linha aqui, ela tem que estar, né, tipo, seguindo o mesmo ângulo da central do rosto e as linhas de cima e de baixo tem que estar seguindo, né, as linhas horizontais, né, do rosto aqui na hora que a gente vai fazer o estudo de referência, assim como essa linha aqui, ela tem que estar seguindo a linha da lateral, né, desse rosto, conforme a gente vai indo para o plano da lateral. Então, tudo mais ou menos se encaixa ali. E aí, beleza, tendo a nossa referência aqui, a gente consegue fazer a mesma coisa, né, do exercício anterior, que é a gente começar a traçar, né, as nossas linhas guias seguindo aqui nosso estudo de referência como guia, para encaixar, né, todas as partes do rosto, a angulação dele e meio que estruturando ele antes da gente desenhar. E aí, pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar a aula? Estão fazendo os exercícios junto comigo? Deixa aí no chat ou nos comentários para eu saber. Aproveita e me conta se você tá achando muito difícil de entender ou de executar, porque é uma parte assim da anatomia mais complicadinha, porque envolve, como eu falei, né, anatomia e perspectiva. E pode ser que leve um tempo pra gente conseguir entender realmente a ideia e principalmente conseguir executar elas, mas a ideia, né, aqui do projeto Rabiscar é justamente a gente praticar um pouquinho, né, todos os dias e fazer os exercícios propostos também.
E a gente já sabe mais ou menos onde termina essa cabeça aqui, né? E a gente tem bastante parte do cabelo também, né? Lembrando aqui, né, da depressão, eu tô desenhando que, né, não tá na nossa referência, só pra gente entender mais ou menos. Outro detalhe interessante é que nesse ângulo, né, quando a cabeça tá baixada, a gente vê mais do lábio inferior do que do lábio superior, né? O lábio superior ele fica um pouco escondido por causa do ângulo. Aí aqui a gente tem o cabelo, né? Vamos só entender esse cabelo aqui.
E aí, como eu comentei com vocês, né, aqui o mais importante é a gente conseguir montar a estrutura. E vocês podem fazer a finalização aí em casa sem problema nenhum, né? Meio que dar continuidade para esse desenho. Mas quem quiser só ficar no estudo, que é a parte mais importante, é a proposta mesmo, né, dessa aula, não tem problema nenhum. Bom, gente, vamos fazer uma pausa rapidinho aqui na aula para eu poder falar um pouco mais sobre os meus cursos online. Como eu comentei com vocês, né, durante fevereiro todos os meus cursos vão estar com super desconto. E fiquem ligados porque só hoje e amanhã a gente vai ter uma oferta exclusiva e um bônus assim que, gente, sério, vocês vão pirar. Mas afinal, o que é o meu método de ensino, o método dinâmico? Chega de atalhos perigosos e promessas boas demais para ser verdade. De pensar em um desenho incrível e não conseguir colocar no papel. Todos os meus cursos online, eles são indicados para iniciantes ou para quem já desenha, mas sente que falta alguma coisa. Sendo um aluno inscrito nos meus cursos, você tem acesso às aulas gravadas na Hotmart, a grupos interativos no Telegram e WhatsApp para você poder tirar dúvidas e receber feedback dos exercícios e também bater papo com os outros alunos. Aulas novas, então, os meus cursos eles estão sempre sendo atualizados e diversos módulos bônus. O acesso a todos os meus cursos é ilimitado e vitalício, porque eu acredito que isso faz muita diferença para quem se inscreve no meu curso. Por experiência própria, muitas vezes me inscrevi em cursos que eu tinha muito interesse de fazer e por conta da falta de tempo mesmo, né, e da loucura do nosso dia a dia, eu acabei não conseguindo terminar esses cursos no período que eles disponibilizavam as aulas e acabei perdendo esse curso. Então, tendo ali o acesso ilimitado e vitalício, né, você consegue estudar no seu tempo e com calma, né, e tendo todos os bônus também de ser um aluno inscrito nos meus cursos online. E além disso, né, vocês vão ter acesso a material complementar, né, para vocês complementarem os estudos de vocês, feedback dos exercícios e plantão de dúvidas lá nas comunidades exclusivas, né, para os alunos inscritos nos meus cursos. Então, como eu comentei lá no começo da aula, né, eu comecei uma série ali de exercícios corrigidos em vídeo, que tem sido uma experiência muito legal, né? Todo mundo tem gostado muito. Então, sendo meu aluno, né, você tem a oportunidade de ter o seu exercício corrigido por mim lá nas nossas comunidades exclusivas. Esse daqui são alguns exemplos, né, de trabalhos dos alunos para vocês terem uma ideia de como vocês podem evoluir sendo, né, meu aluno. E aqui exemplo também dos trabalhos dos alunos do curso de quadrinhos, né, para vocês terem uma ideia ali de variedade de produção. Então, dependendo do que você gosta, você pode se inscrever, né, em diversos cursos. Todos os meus cursos eles são complementares entre si, né, que é para você justamente ir complementando os seus conhecimentos e as suas habilidades. Como eu comentei com vocês, né, durante fevereiro todos os meus cursos vão estar com desconto, mas exclusivamente hoje e amanhã, né, nos dias 2 e 3 de fevereiro, todos os meus cursos vão estar com 40 a 45% de desconto, mas é só nesses 2 primeiros dias, tá? Depois a promoção ela fica, né, ela volta ao normal para 30% de desconto em todos os cursos. Então aproveita ali, né, esse super desconto entre hoje e amanhã, porque realmente não é sempre que eu consigo trazer esse desconto. Geralmente é só algumas poucas vezes no ano, tá, gente? Então você pode se inscrever, né, no meu curso Desenho Dinâmico para você ter ali, né, a experiência de desenhar do zero, então você não precisa ter nenhum tipo de conhecimento. Não sei nem pegar no lápis direito, não tem problema porque eu vou ensinar tudo desde o comecinho mesmo. O desenho quadrinho dinâmico para quem quer desenvolver um projeto de quadrinhos e passar por todas as etapas da produção, né, até a publicação desse quadrinho. Então, é um curso bastante focado em projeto. Então, se você quiser, você pode, por exemplo, se inscrever nos 2 cursos, desenho e quadrinho, para poder ter a experiência completa, né, de desenvolver um projeto de quadrinho e também de desenvolver suas habilidades de desenho.
Eu tenho o curso Aquarela Dinâmica, que também é um curso super completo, desde o comecinho mesmo, né? Dou muitas dicas de material e também de pintura dentro dos temas de retrato e botânica. O Combo Arte Digital, né, que são 2 workshops de arte digital para quem quer se desenvolver ali em ilustração com ferramentas digitais, e você pode usar qualquer tipo de ferramenta digital, pode ser tablet, mesa digitalizadora, iPad e até mesmo celular. No Super Combo Dinâmico você se inscreve em todos os meus cursos dinâmico de uma vez com um super desconto de 45%, então basicamente você vai estar pagando quase metade do preço ao se inscrever, né, em todos os cursos dinâmicos de uma vez. E por último, tem o meu curso Capa Ilustrada, que é o meu primeiro curso profissionalizante, né, para você que quer ali se profissionalizar como ilustrador e entrar no mercado de ilustração sendo um capista. Esse é um curso também super completo em que a gente vai a gente vai ver tanto a parte da produção em si, né, da capa em detalhes, passo a passo, desde a produção da ilustração, lettering e diagramação também, e vai ter toda uma parte profissional, né, de como você monta portfólio, como você encontra clientes, como você cria um orçamento, né, enfim, toda essa parte que envolve a parte mais burocrática e profissional, eu vou apresentar em detalhes para vocês nesse curso. E esse curso, ele é um lançamento, né? Eu lancei em novembro do ano passado, ele ainda está em andamento, mas a previsão é que todas as aulas estejam publicadas até mais ou menos junho ou julho desse ano. E sendo um curso que ainda está em andamento, todos os alunos inscritos, eles contribuem ali para o desenvolvimento do curso. Então, sempre que surge alguma dúvida, né, e algum tema novo, né, que ainda não foi falado dentro do curso, eu acabo pegando esses temas, né, que as pessoas mais pedem e vou adicionando essas aulas no curso também. Enfim, aproveitem esse super desconto, né, que vai ser só hoje e amanhã. E eu ainda tenho um bônus super incrível para mostrar para vocês, que com certeza, se você não foi convencido até agora, eu aposto que eu posso te convencer. E o bônus é que os primeiros 30 alunos inscritos em qualquer curso meu ganham uma mentoria em grupo 100% gratuita. Isso mesmo, gente. Os primeiros 30 alunos vão ter a oportunidade de ter uma mentoria diretamente comigo, e nessa mentoria vocês vão ter a oportunidade de conversar diretamente comigo, tirar dúvidas que vocês tiverem. Eu vou fazer uma breve análise de portfólio, vou te mostrar, né, onde você pode melhorar e também atingir os seus objetivos, seja eles quais forem, né? Enfim, eu vou dar um direcionamento artístico e profissional para vocês. E, gente, um detalhe super importante é que no meu último lançamento, eu liberei, né, 10 vagas para os 10 primeiros alunos inscritos no meu curso, e essas vagas, elas acabaram em menos de 5 minutos. Se eu for pegar ali para ver, na verdade, assim, em 2 minutos, essas 10 vagas já tinham sido preenchidas. Então, se eu fosse vocês, eu iria correndo se inscrever agora em qualquer um dos meus cursos para poder garantir a sua vaga na minha mentoria. E mais pra frente, né, eu vou detalhar melhor de como que vai funcionar essas mentorias, como que vão ser as turmas e tudo mais. Mas eu tô super ansiosa, né, por mais um lançamento, né, por essa promoção especial que vai estar rolando hoje e amanhã. E ao longo do mês, eu vou dizer pra vocês, eu sempre trago muitas novidades e pode ser que outros bônus apareçam, então fiquem ligados aí e aproveitem a oportunidade. E a gente confia tanto, né, no nosso método, que a gente dá 7 dias de garantia, então você pode se inscrever nos meus cursos e por qualquer razão você pode pedir o seu reembolso dentro desse prazo. Então é isso, pessoal, eu espero vocês das minhas novas turmas, dos meus cursos online. Se você tiver alguma dúvida em relação aos meus cursos, né, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo, né, e vou estar dando todo o suporte para vocês. E eu espero ver vocês lá nos meus cursos online, né, nas minhas
comunidades exclusivas. Lá no WhatsApp a gente tem um grupo de bate-papo dos alunos, que é um grupo super ativo, em que todo mundo, né, o pessoal, eles vão se inspirando e motivando uns aos outros, então é muito bacana de ver e de fazer parte, né, de uma comunidade artística e criativa como essa. Agora, bora voltar para a aula. E, gente, olha que legal essa referência aqui pra gente se desafiar um pouco, né, porque a gente tem um rosto quase de lado, mas a gente tem algumas indicações aqui, né, de que esse rosto não está totalmente, né, de lado ou de perfil, né, que a gente consegue ver uma pontinha do nariz aqui do outro lado e também uma pontinha da sobrancelha do outro lado. Então, a gente sabe que esse rosto, ele tá, tipo, de lado, mas essa linha que seria do centro do rosto, né, ainda tem algumas partes do rosto que estão para esse lado da linha. Então, são algumas indicações, né, de que esse rosto não está totalmente de lado ou de perfil, né? E quando a gente tá falando de um rosto totalmente de lado ou quase chegando lá, né, ainda assim a gente consegue separar as faces dele e a gente consegue ver um pouco da face frontal e óbvio que a face, né, lateral, que é essa daqui, a gente vai ver muito mais porque é a que tá mais evidente, né? Então, a gente tem aqui, né, a nossa face lateral do rosto, que inclui também, né, toda essa parte aqui da têmpora. E a gente tem também, né, aquela divisão do lumis, né, pra gente achar onde que vai. A orelha também, né, e aí a gente tem a face frontal, que pega toda essa parte aqui, né. E aí a gente tem também um pouquinho da face de baixo, né? Porque já que esse rosto tá um pouco levantado, a gente consegue ver essa parte aqui, né? Que vai encaixar no queixo, então o queixo tá um pouco levantado, a gente consegue ver a parte de baixo também desse queixo. Enquanto a parte que é a de cima a gente não tá vendo, basicamente, a gente só tá vendo a frontal e a lateral, né? Mais assim. Então, dependendo muito do ângulo, a gente vai ver ou não, né? As faces de cima, né? E de baixo. A gente tem essa divisão aqui de faces, né? Pra ajudar a gente. E a gente sabe que, por exemplo, esse rosto, além de estar virado de lado, ele tá, né? Um pouco caído para com essa face aqui virada um pouco para cima, porque a gente tem aqui também a linha da... A gente vai pegar a linha da sobrancelha, já que essa sobrancelha tá escondida aqui. Atrás, né, a gente tem a sobrancelha aqui e a gente tem a sobrancelha aqui. Então, a gente sabe que essa linha tá fazendo isso aqui. Provavelmente a do olho também tá seguindo isso. A do nariz tá aqui, a da boca tá aqui e a do queixo tá fazendo isso aqui. Todas elas estão indo, né, mais ou menos nessa direção aqui. Eu fiz de azul, não sei porquê. Então, a gente tem a linha aqui do centro, a gente tem a linha da sobrancelha, do olho, do nariz, da boca e do queixo também. Todas elas seguindo a mesma angulação. Aí ela vai, tipo, virando pra cá, né? Seguindo o plano desse rosto. A gente tem aqui a linha do queixo, né? Orelhas e tudo mais. Isso já ajuda a gente a ter mais ou menos uma ideia da angulação desse rosto e já, né, a partir dessa angulação, traçar as linhas aqui, né? Então, esse rosto tá num ângulo e numa pose bastante complexa. Vamos tentar desenhar aqui por cima
o nosso cubo, né? Como a face que tá mais virada pra gente é a face lateral, a gente vai começar pela face lateral aqui pra facilitar, né? E aí a gente vai seguir mais ou menos a angulação aqui que tá esse rosto, tá vendo? A gente vai usar a linha guia como base, né? Aí a gente vai usar essa linha aqui como base pra desenhar a parte, tanto a parte de cima quanto de baixo aqui. Então a gente tem a face lateral aqui. Certo? Aí a gente tem aqui essa linha aqui pra servir como base pra desenhar esse lado. E aqui também. E, como eu falei, esse rosto tá um pouco levantado. Isso quer dizer que a gente vai ver sim a face de baixo do cubo. E o que tá escondido, né, aqui atrás, que são as outras faces, que a gente não está vendo, né? E aí temos o nosso rosto dentro da estrutura de um cubo. A nossa cabeça, né? Bom, gente, esse exercício aqui eu vou deixar como um desafio para vocês fazerem sozinhos em casa e ver como é que fica. Então, a segunda parte do exercício seria, né, desenhar o rosto usando esse estudo como base, usando todo o passo a passo que eu já mostrei para vocês nos 2 exercícios anteriores. Eu tô super ansiosa para ver como que vocês vão conseguir, né, realizar esse exercício tendo só como base o estudo da referência que eu fiz aqui com vocês, tá? E não se esqueçam de divulgar, né, de publicar nas redes sociais os exercícios de vocês para a gente poder acompanhar também, né, a produção de vocês e realmente ver quem é que tá conseguindo, né, realizar esses exercícios seguindo, né, todas as minhas dicas e o passo a passo aqui da aula de hoje. Então, esse exercício aqui fica como desafio para vocês. E por último, eu vou mostrar para vocês aqui um dos ângulos mais difíceis de desenhar a cabeça, que é esse ângulo aqui que a gente tá vendo super de baixo ele. Vai ser muito interessante mostrar para vocês, né, como que a gente vai fazer aqui para separar, né, os planos da face, para a gente encontrar as linhas guias e ver como que a gente consegue encaixar isso numa perspectiva, colocando essa cabeça dentro de um cubo. Vamos lá, vai ser muito interessante também. Eu quero ver só quem que vai conseguir realmente executar esse exercício aqui, porque ele é um nível avançado de dificuldade. Esse aqui é realmente para os mais corajosos, para quem não tem medo de nada. E eu quero ver todo mundo pelo menos tentando, tá? Se não der certo de primeira também não tem problema nenhum, não desanimem. O importante é a gente continuar praticando e continuar estudando até a gente conseguir, né, ver ali, começar a ver uma evolução nos nossos desenhos. Bom, vamos dividir primeiro aqui os planos dessa face, porque vocês vão ver que fica muito diferente quando a gente está trabalhando nesse ângulo aqui, né? Então, para começar, né, a nossa face frontal aqui, né, é basicamente essa daqui. Aí a gente vai ter as faces laterais, que é basicamente essa daqui. Olha essa daqui, gente, a gente nem tá conseguindo ver, né? E a gente vai ter a nossa face de baixo, né, do nosso rosto aqui. E é importante a gente prestar atenção, né, que aqui a gente tá vendo também uma parte do pescoço, onde o pescoço começa, né, e até onde vai o queixo, né? Então, uma boa forma da gente ver aqui, fazer até uma correção, até onde vai o nosso queixo, aqui a gente tem uma indicação dessa curvatura aqui, sabe? Onde ele termina é onde acaba o queixo. E ele se junta ao pescoço, né?
Como o pescoço ele é cilíndrico, a gente tem que sempre lembrar que não é reto aqui. O pescoço é cilíndrico também, né? Então, ele vai se juntar mais ou menos aqui, e aí a gente sabe exatamente, né, a diferenciação aqui dos nossos planos. Aí, beleza, fizemos o nosso plano. Vamos começar a adicionar as nossas linhas guias aqui, né? Então, a gente vai achar aqui o meio do nariz e da boca, né? Aqui nem vale a pena a gente fazer o círculo, porque ele não vai encaixar, né? A gente tá num ângulo muito extremo aqui, não vai fazer muito sentido, né? A gente encaixar aqui, mas a gente vai achar, por exemplo, a linha dos olhos, né? A linha da sobrancelha tá basicamente ali encaixando onde a gente consegue ver a testa, né? Aí dá pra gente ver aqui, essa daqui é a depressão onde fica o olho. Lembra que fica mais funda do que a sobrancelha, né? Aí a gente tem a linha do nariz aqui, quase um pouquinho abaixo da linha do olho, só pra vocês terem uma ideia, né? Lembrando que a gente vai utilizar sempre aonde começa, né, aqui a nossa narina como base para essa linha, né, e não o topo do nariz. E aí aqui a linha da boca. E aqui, né, ela vai vindo aqui para baixo de uma forma curva, né? Gente, olha só que loucura esse ângulo, né? Mas eu acredito que fazendo esse exercício, né, de separar as faces do rosto, colocar as linhas guias, vai ajudar a gente a entender mais ou menos como que esse rosto se encaixa, né? E aí, se a gente vier aqui e colocar, desenhar, né, o nosso cubo aqui, vou começar aqui pra ficar mais fácil, né? Bom, e aí a gente consegue ver, né, que essa face aqui, ela aparece, mas muito pouco, né? E a que a gente mais vê é justamente a face de baixo aqui, né, onde seria nosso queixo e pescoço. E a face frontal, ela fica achatadinha aqui em cima, né? Então, isso que é interessante desse exercício aqui pra gente começar a entender. E é óbvio que pra quem tá começando, não estudou muito perspectiva, vai ter um pouco de dificuldade de encaixar esse cubo, mas não tem problema nenhum, tá? O cubo é mais, assim, uma ferramenta pra, né, explicar pra vocês essa questão da perspectiva do rosto, mas quem não conseguir replicar, não tem problema nenhum, vocês podem voltar para estudar perspectiva e depois, quando tiver já um conhecimento, conseguir fazer os exercícios de perspectiva, pode aplicar eles no desenho das cabeças em perspectiva, né? Gente, esse daqui é o exemplo mais difícil, eu coloquei realmente para ele ser um plus ali, um desafio para vocês e seria muito legal mesmo se vocês fizessem esse desafio, publicassem lá nas redes pra gente acompanhar, tá? Eu vou estar acompanhando os exercícios de vocês. Enfim, né? A ideia aqui é todo mundo se motivar, né? Um pelos outros e se inspirar uns pelos outros e se manter produzindo ao longo desse mês. E eu também vou disponibilizar para vocês lá nos meus grupos do WhatsApp e do Telegram a minha pasta no Pinterest, tá? Em que vocês vão encontrar essas e muitas outras referências para vocês estudarem, né, o tema da aula de hoje. Então, é muita referência. Para quem tiver, por exemplo, tempo e disponibilidade, pode fazer um por dia, por exemplo. Ou, sei lá, fazer uns 2, 3 exercícios por dia. E vocês terem uma produção legal até a nossa próxima aula, né, no domingo que vem. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante todo o conteúdo e todas as dicas, né,
que eu passei aqui durante essa aula. Não se esqueçam de praticar bastante, né? Eu dei diversas sugestões, né, de exercícios que vocês podem produzir durante a semana até a nossa próxima aula. É óbvio que você não precisa produzir todos os dias se você não tiver tempo nem disponibilidade, mas seria muito legal se você pegasse pelo menos uns 10 minutinhos por dia ou umas 2 ou 3 vezes por semana, porque isso com certeza vai fazer muita diferença e vai manter, né? E vai te manter ali motivado, né, durante esse período. E esse é um período teste para vocês sentirem ali, criarem ali uma rotina de produção e de estudos para vocês finalmente avançarem, né, nas suas habilidades de desenho. E não se esqueçam, né, de postar os exercícios de vocês nas redes sociais usando as hashtags Projeto Rabiscar e Desafio da Mari para a gente poder ir acompanhando a produção de vocês. Lembrando também que todos os meus cursos online vão estar com um desconto incrível durante o mês inteiro, mas somente hoje e amanhã os cursos vão estar com um super desconto de até 45%. Então aproveitem esse super desconto para se inscrever, já que os meus cursos, né, têm acesso ilimitado e vitalício, então você pode se inscrever hoje e fazer o curso quando você tiver tempo e disponibilidade e reassistir as aulas quantas vezes forem necessárias. E nós temos também aquele super bônus que os 30 primeiros inscritos em qualquer um dos meus cursos online vão receber uma mentoria gratuita, então aproveita aí, corre para você conseguir ali a sua vaga. A primeira aula tá chegando no fim, mas o Projeto Rabiscar ele continua, então eu vejo vocês no próximo domingo às 19 horas para a nossa próxima aula. Já anota aí na sua agenda, coloca um alarme no seu celular para não perder, porque eu tô preparando uma aula incrível para vocês. Se você ficou com alguma dúvida em relação a essa aula, deixa aqui nos comentários que eu vou estar dando suporte para vocês. E até a próxima aula. Tchau!